Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Que coisa boa. Seja muito bem-vindo à apresentação. Que alegria poder compartilhar com você Obrigado. esse momento. E aí, como é que estão os ânimos para apresentar para a gente um pouquinho do teu trabalho, do teu esforço aí do trabalho de conclusão do curso de formação em psicanálise clínica? A pergunta cortou um pouquinho, repetir, por favor. Como estão os ânimos para poder apresentar o Ah, teu sim. trabalho de conclusão aí para nós? Olha, à medida que foi chegando perto, o meu ânimo foi ficando cada vez mais positivo, assim, me deu uma sensação muito gostosa, muito boa, sensação de ter alcançado alguma coisa, assim, e uma exatamente que eu acho que eu me esforcei bem, né, ao longo do percurso, e eu gostaria de compartilhar algumas questões que eu organizei nesse trabalho final. Isso é importante, né? Falar um pouco desse percurso, falar como foi essa caminhada até aqui, né? Entendendo a importância desse caminho, dessa jornada, desse percurso pelo conhecimento, pelo aprofundamento teórico. Então, com certeza, eu acho que você tem muito a contar para a gente hoje, né? E a gente pode até, se você quiser manter uma tolerânciazinha para ver se mais algum colega entra para participar. Mas, inicialmente, eu estou Vamos. observando que, por trás, né, desse tema tão importante que você vai compartilhar um pouco com a gente, a expressão artística como recurso na clínica psicanalítica freudiana também tem muita arte, muita produção por trás. Então, isso é muito interessante, né? Parece que esse artigo vem de uma pessoa que realmente está envolvida com a arte, com a produção artística, e que talvez possa falar com muito mais propriedade, né, sobre como aplicar a arte em relação à psicanálise. Espero que essa jornada realmente tenha sido muito relevante e, e incrível, né, porque é isso que importa, né, que seja um caminho incrível, que seja um caminho repleto de aprendizados, de conquistas, de novas conceituações teóricas, porque tudo isso que nós vamos vivendo ao longo da jornada, né, essa jornada que representa a formação em psicanálise, requer muito de nós, né, muita dedicação. E você mais do que ninguém sabe disso, né, Gustavo? E eu, mais do que ninguém, desculpa, Sabe disso. assim, não sei, né? Mas eu, com muito carinho, eu escolhi algumas das minhas pinturas para comporem esse fungo e para me lembrarem de todo o meu percurso até agora, né? Assim, então eu queria que no momento elas estivessem presentes. De certa forma, elas narram uma parte importante da minha trajetória, né? Eu, para quem não sabe, né, a minha formação é em artes plásticas pela Escola Guinhar, aqui de Minas Gerais, e me interessa muito essa área de interseção entre a arte e a psicanálise, né? Então, essa pesquisa que eu vou compartilhar hoje, ela está nessa área de interseção. Ela procura mostrar certas familiaridades, coincidências, e, que eu vou, sobre isso que eu vou dar uma palavrinha breve hoje. Uma palavrinha breve, não. Ah, Não, não é uma palavra tão breve, quantos mas minutos mesmo? 30 minutos, Gustavo. Tá Então, então é o ótimo. seguinte, então vamos só para poder entender, né? A proposta de hoje dessa apresentação é tornar público esse trabalho tão importante que você produz ao final dessa trajetória, né? Dessa primeira etapa, porque nós sabemos que a nossa formação em psicanálise clínica é uma formação contínua, mas a gente sabe da importância
desse percurso até aqui. E como ele é um percurso importante, nada melhor do que a gente poder todo mundo celebrar junto esse momento, né? Principalmente celebrar essas pequenas conquistas, as pequenas conquistas desses caminhos percorridos, mas também essa conquista que também instaura em nós quase que uma nova responsabilidade, um novo compromisso de tudo isso que está por vir, né? Com o aprofundamento teórico, com a prática clínica, com os atendimentos, com a supervisão, quer dizer, tudo isso que já de alguma forma a gente já conhece, entende como que funciona, mas que é tão importante e tão relevante para a nossa jornada. E, sem dúvida, para aqueles que estão presentes pela primeira vez, esse momento ele é muito oportuno porque aqui o Gustavo tem a oportunidade de contar um pouco para a gente, não só da trajetória na construção desse artigo de conclusão do curso, mas também contar quais foram os maiores desafios na elaboração desse artigo, inclusive quando ele propõe esse tema, né? Por que ele propõe esse tema, por que ele faz a escolha dessa ideia central que vai nortear essa produção do conhecimento científico, e é por isso que nós não trabalhamos dentro desse momento, a gente chama praticamente de um ritual de transição, né, porque é um ritual de transição em que nós deixamos a condição de estudantes de psicanálise e passamos a psicanalistas realmente. Mas o quanto tudo isso é importante, o quanto essas escolhas são importantes e o quanto também isso vai construindo ao longo do tempo esses conhecimentos, porque, como eu citei, nós não trabalhamos com TCC, com monografia, a gente vai direto para a produção do conhecimento, para a produção do conhecimento científico, trazendo mais conhecimento, e a melhor forma de fazer isso é através dos artigos, já que os artigos vão ali quase que direto ao ponto, né? Então, Gustavo, primeiramente, queria te agradecer mais uma vez, te dar os parabéns, porque é isso que todos que chegam até aqui merecem, né? Eu estou vendo que a Ione está presente, então ela veio aqui também prestigiar, ela também veio participar desse momento tão importante. Eu vou pedir que deixe a câmera ligada, por favor, tá? Evite desligar a sua câmera e vamos, então, passar a voz, né, a palavra, para que você possa contar um pouco para a gente do teu trabalho, tá bom? Muito obrigado, e a gratidão é toda minha por estar nesse momento tão especial. Eu acho que deu para pegar a mensagem geral, a conexão aqui está um pouquinho recortada, mas eu estou fazendo um trabalho mais ou menos como o trabalho de interpretação dos sonhos, né? As mensagens chegam cifradas e um pouco picotadas e nós reconstituímos a totalidade delas. Espero que todo mundo esteja me ouvindo de uma forma contínua, né? Bom, realmente é um desafio esse tema escolhido, porque quando se fala de Freud e arte, não existe uma unicidade, uma coerência total em que a gente possa se apoiar, né? O Freud, em diversos momentos, ele faz certas análises, certas leituras, que muitas vezes elas são ambíguas, uma pode contradizer a outra, mas que em vez de enfraquecer, isso só enriquece o campo de pesquisa da psicanálise, não é? Então, o meu artigo é sobre essa interseção de arte e psicanálise, especialmente no que tange ao uso de uma expressão artística dentro do contexto da clínica psicanalítica freudiana, né? Porque nós sabemos que depois do primeiro, a origem da psicanálise, teve várias vertentes e até dissidências e conflitos, né? Então eu busquei fazer essa pesquisa que fosse o máximo possível, dentro do possível, alinhado a Freud, não é? Ótimo. Gustavo, só para a gente poder situar o pessoal, faz a leitura para a gente do título do artigo. Certo. Se você Eu vou ler quiser. exatamente como ele está. O título do meu artigo é A Expressão Artística como Recurso na Clínica Psicanalítica Freudiana.
a expressão artística como recurso na clínica psicanalítica freudiana. Ótimo. Certo? Obrigado. E aí eu organizei, para fazer essa investigação teórica, eu organizei em 3 partes. Na primeira delas, eu vou falar um pouco de cada uma delas. Na primeira delas, eu falo da psicanálise em si, do trabalho psicanalítico. Qual que é o eixo dele, né? A psicanálise em torno do tema do inconsciente. E de como a gente vai perceber, em certas oportunidades, alguns conteúdos inconscientes que aparecem. Na segunda parte, eu vou introduzir o tema de Freud e a arte. Algumas visões que o Freud tinha da arte, especialmente selecionando alguns paralelos que ele fez entre arte, o fazer artístico, e os sonhos, né? Que é uma das produções inconscientes. Na terceira parte, só para comentar, como Freud, ele mesmo, não se utilizou de um fazer artístico na clínica dele, apesar dele ter falado diversas coisas sobre a arte em si, eu peguei 3 expoentes, né, aí da história, que viveram mais ou menos junto com o desenvolvimento da psicanálise e que com ela eram alinhados e que se utilizaram de alguma forma de expressão artística dentro da clínica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 3 expoentes selecionados. E depois, uma conclusão sobre que procura resumir essas 3 partes em uma visão sobre esse tema, né? Bom, vamos lá. A primeira parte, eu começo falando sobre a psicanálise e o inconsciente, que é aquela joia que interessa a pesquisa psicanalítica, né? Só que, poxa vida, os conteúdos estão lá na inconsciência. Como a gente vai saber tornar consciente algo que, por alguma razão, nós relegamos ao inconsciente, né? Aí, Freud, ao longo da sua vida, foi detectando certas oportunidades em que parte do conteúdo inconsciente, não ele todo, né? Em que parte desse conteúdo se revela, ainda que de forma um pouco modificada e cifrada. Elas são as formações do inconsciente, que, como a maioria aqui, provavelmente todos são estudantes, né, de psicanálise aqui, ou psicanalistas, a gente sabe que dentre essas formações do inconsciente nós temos os xistes, os sonhos, os atos falhos, as lembranças encobridoras e os sintomas. Esse rol é um rol conhecido das oportunidades em que o conteúdo inconsciente, de alguma maneira, vai se revelar, né? E tudo isso, no ambiente ali, no setting, na dinâmica entre psicanalista e analisando, vai se revelando pelo trabalho da livre associação, que é aquele fio que vai puxando a cadeia de pensamentos, de representações verbalizadas, né? Então, nessa primeira parte ainda, eu falo um pouco do processo inconsciente. Por que esses conteúdos inconscientes, quando eles brotam na forma dessas formações, por que ele sofre essa transformação, não é? Então, o inconsciente é regido pelo processo primário. Então, eu vou lembrar ali que tem 2 processos muito importantes que acontecem na produção dessas formações, que é o processo do deslocamento, né, onde existe uma grande mobilidade de conexões, representações que se deslocam, né, que são desvios que vão sendo percorridos. E o fenômeno da condensação, né? Então, esses 2, principalmente,
são responsáveis por essa transformação, né? E isso acontece não só nos sonhos, como é o que a gente conhece como o produto mais famoso dessa transformação do deslocamento da condensação, como também as outras manifestações. Os xistes, né, e sintomas também passam por essa transformação. Então, por exemplo, como exemplo da condensação, né, um elemento do sonho que a gente se lembra, do sonho manifesto, ele pode não representar apenas uma coisa do conteúdo latente, ele pode ser uma confluência de vários elementos. Por isso, várias interpretações são possíveis, a depender do sonho, né? Tudo bem. Então, esse processo envolve esse conflito. Por que que esse conteúdo se transforma? Porque existe o id, com os seus desejos, lá no inconsciente, e existe o ego, com as suas exigências defensivas. O ego não quer que o id se revele naquela forma original, né? Por, porque ele considera certos conteúdos perigosos, ou existem traumas, existem uma série de coisas que são rejeitadas, né? Então, essas coisas, como existe um movimento constante da pulsão, forçando em direção à consciência, e o ego precisa estabelecer uma força contrária, quando esse conteúdo brota, ele vai brotar porque ele achou algum tipo de atalho. Então, o id e o ego estabelecem uma formação de compromisso, que é uma forma de se realizar o desejo, mas não da forma como o id estava direcionando, né? Então, essa é a formação de compromisso, ela vai realizar tanto o desejo inconsciente como a exigência defensiva, né? E para fechar essa primeira parte, eu também falo um pouco sobre a representação, as representações. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um sonho, esse sonho é predominantemente imagético, ele é mais formado de imagens, né? Da mesma forma, os conteúdos e as representações, enquanto estão inconscientes, elas também são representações imagéticas, de coisas, que elas estão mais no plano dos registros de sensações, né? E não no plano das elaborações verbais. E pelo trabalho na clínica desse falar, dessa livre associação, você vai dando palavras e organizando essas representações que eram apenas representações de coisa, né? Então, para resumir, enquanto está mais inconsciente, as representações são representações de coisa. Quando esse processo vai se tornando, vai atravessar o pré-consciente e o consciente, ela vai sendo elaborada pelas palavras. E por isso que a livre associação é tão importante. Então, eu reúno essas informações porque todos esses processos, as formações do inconsciente, os xistes, os atos falhos, os sonhos, os sintomas, as lembranças encobridoras, passam por um caminho semelhante, que se manifesta dessas diferentes formas. E o que o artigo vai defender é que a expressão artística também poderia ser vista nesse contexto como uma possível formação do inconsciente. E para isso a gente vai se amparar em algumas referências de Freud. E aí vamos entrar na segunda parte. Então, Freud manifestou múltiplas visões sobre a arte. E a arte em si já é um campo tão vasto, tão impossível de ser encaixotado num conceito fixo, que aqui não existe a pretensão de falar da arte como um todo, né? Eu estou falando especificamente desse contexto
de uma manifestação artística, como, por exemplo, um desenho, uma pintura, num ambiente clínico. Então, eu pincelei certas posições de Freud, certas citações dele em suas obras, a respeito de paralelos entre os sonhos, que são uma das mais importantes formações do inconsciente, e a arte. Então, vamos começar aí pela obra Interpretação dos Sonhos. Nessa obra, o Freud vai dizer que os sonhos pensam com imagens, né? Então, a gente vai caindo no sono e vai brotando essas representações involuntárias que todas têm essa característica de serem imagéticas, né? Ele, é, ele fala uma coisa interessante. Quando você lê um texto, gramaticalmente, etc., eu não sei tanto falar no aspecto técnico do português, mas existe um encadeamento, existem conectores, né? Existe o verbo, existe o substantivo, existe essas ligas que dão uma coerência para o todo. No sonho, é como se houvesse um estilhaçamento e sobrassem apenas substantivos, sobrassem apenas coisas. Então, o trabalho de interpretação dos sonhos é um trabalho de reconstituir esses estilhaços, né? É o que vai restaurar esses fragmentos. Pelo trabalho da livre associação. Porque não é um caso do psicanalista ficar ouvindo o relato do sonho e ficar impondo uma visão de interpretação. Ele vai, junto com o seu paciente, tentar, junto com o processo da associação livre, estabelecer uma reconstituição do que seria um possível pensamento latente que se oculta por trás do sonho lembrado, do sonho manifesto, né? Então, Freud diz que os sonhos transformam um texto, na verdade, ele estilhaça e vira coisas, vira substantivos. E faz um paralelo com o quê? Com a pintura e a escultura. Enquanto numa poesia e num texto você tem um expressar artístico, sim, porém verbal e elaborado, na escultura e na pintura, em geral, você não vai ter esse verbal, você vai ter uma imagem, que depois ela vai ser interpretada, vai ser elaborada. Então, ele já faz esse paralelo, né? Então, um sonho, da mesma maneira que uma pintura, por exemplo, ele vai aglomerar elementos diversos, mas que têm uma certa afinidade conceitual. Então, ele dá até um exemplo de uma pintura, por exemplo, que reúne diversos filósofos em um ambiente. Esses filósofos existiram em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas na pintura eles estavam reunidos, todos no mesmo saguão. Então, com essa ilustração, ele faz um paralelo mostrando que o sonho não vai respeitar uma linha do tempo, aspectos lógicos, não, ele agrupou, por semelhança ali, o tema dos filósofos, né? Nesse exemplo, fazendo um paralelo com essa pintura que existe, né? Outro paralelo muito interessante é que, ao falar da livre associação, existe, em geral, nas pessoas uma trava, uma censura muito forte. Então, muitas vezes nós estamos falando e vamos julgar que certos detalhes não são importantes, nós vamos omitir coisas que a gente julga como vergonhosas, a gente está o tempo todo censurando. E Freud diz que os artistas, as pessoas que têm a mente um pouco mais criativa, elas permitem uma certa loucura passageira. Então, elas permitem que certas ideias surjam, mesmo que pareçam que não tenham conexão com a ideia anterior. Mas o artista, a pessoa criativa, ela se permite mais julgar os pensamentos, projetar os pensamentos, e depois eles se manifestam de uma forma interessante como uma coerência. Então, a pessoa que está numa atitude mais criativa, ela significa que ela está com a autocensura um pouco relaxada, né? Tudo bem, vamos agora para um outro livro de Freud, outro texto de Freud, Escritores Criativos e Devaneios. Nessa obra, ele vai
dizer que a construção da fantasia e do devaneio segue a mesma fórmula dos sonhos, né, que são formas disfarçadas de realizações de desejos, né? E a fantasia e o devaneio também é muito típica do processo criativo, tanto para escrever uma história, ou seja, usar o verbo, quanto para criar uma obra artística, né? Nessa mesma obra, Escritores Criativos e Devaneios, ele vai dizer que a arte também, assim como as formações do inconsciente, a arte envolve uma formação de compromisso, aquela que eu citei, entre os desejos ocultos, o lidoid, versus as defesas do ego. A arte vai dar uma solução que agrada a ambos, né? Então, a arte, segundo Freud, está num reino intermediário entre a realidade frustrante e a fantasia que satisfaz, né? Então, e para fechar esse livro, também tem uma outra parte onde Freud aproxima a arte e a psicanálise. Ele diz que, assim como nos sonhos, a arte, a obra artística, é um conteúdo manifesto, mas que por trás dela também existe um vasto conteúdo latente, né? Então, por último, uma pequena observação. Em outro texto, o resumo da psicanálise, ao citar Otto Rank, o Freud reafirma que os mitos, as fábulas, a literatura e a arte podem ser interpretados como se interpreta os sonhos também, não é? Então, nessa segunda parte, eu procurei elencar essa série de aproximações que Freud aponta entre os sonhos, principalmente, e a arte, né? Então, a arte tem um conteúdo manifesto, que por trás existe um conteúdo latente. A arte envolve as representações de coisas que depois vão ser elaboradas em forma de representação de palavras, assim como sonhos, né? E agora vamos para a terceira parte, em que eu cito os três expoentes que eu escolhi para mostrar como eles fizeram o uso desse fazer artístico em suas clínicas. São observações breves. Então, a primeira delas é Melanie Klein, que ficou muito conhecida pela psicanálise de crianças, que ela desenvolveu a abordagem dela, né? Esses três expoentes, é, ainda que existam certas visões um pouco individuais a respeito de alguns temas da psicanálise, em geral, eles são afins, eles estão em sintonia com as ideias freudianas, né? Então, a Melanie Klein com as crianças trabalhou muito a questão do brincar, dos jogos. Então, ela não falava assim do fazer artístico isoladamente. Os desenhos ou recortes ou qualquer expressão artística estavam contidos dentro de um grupo maior, que é o grupo do brincar, que ela chamou de brincar, né? Então, segundo a Klein, a criança manifesta simbolicamente pelo brincar, pelas suas atitudes, pelas suas falas. Tudo na criança vai manifestar simbolicamente os seus desejos, as suas fantasias, as suas experiências, né? E pelo brincar, também se vê uma oportunidade, se abre uma janela para estabelecer a associação livre. Muitas vezes as crianças não vão ter nenhuma articulação verbal ainda, de acordo com a idade, para estabelecer uma associação livre muito satisfatória. Então, a arte, nesse contexto, vai amparar muito bem essa situação, né? Vai dar essa liga. E segundo a Melanie Klein, a única coisa capaz de iniciar e manter essa análise é a interpretação do analista. Então, ela tinha uma coisa muito, um trabalho de muita interpretação em cima do que as crianças faziam, né? Então, ela vai dizer também que a criança emprega a mesma linguagem dos sonhos e que, portanto, essas brincadeiras das crianças, ou, no caso que a gente está falando, os desenhos e as criações artísticas das crianças, poderiam ser interpretadas pelo analista assim como Freud nos ensinou, né?
O segundo expoente escolhido foi o Winnicott, que começou a atender crianças antes mesmo da chegada de Melanie Klein, acho que em Londres, né? Então, o Winnicott também era muito a favor do brincar criativo, né? E ele dizia que o brincar era afim ao sonhar e ao viver, né? E que também, assim como a Klein afirmou, esse estabelecimento de um brincar, no caso do Winnicott, ele envolvia muito a figura do analista. Então, é o analista brincando diretamente com a criança, numa troca verdadeira. Ele não tinha aquele afastamento, aquela neutralidade, né? E que ajuda muito, esse brincar ajuda muito na comunicação entre essas duas partes na clínica, né? E ele também vai fazer um paralelo desse brincar. O que seria o brincar na criança versão adulto, né? Porque esse brincar está numa zona que ele chamou de transicional, área transicional, né? Que é entre aquilo que está no nosso mundo subjetivo e o mundo externo. Existe um espaço virtual intermediário. Então, segundo ele, o brincar e a criatividade estariam nesse espaço, que tem a ver também, eu faço um paralelo com aquele acordo, aquela formação de compromisso, né, do id com o ego. Então, enquanto a criança brinca, o adulto vai fazer arte, vai filosofar, vai adotar uma religião. Tudo isso seriam formas de ocupar esse espaço intermediário para ele conseguir lidar com uma realidade que muitas vezes é difícil de engolir, difícil de assimilar, né? Então, são atividades culturalmente aceitas no caso do adulto. Então, ele vai fazer essa ponte. Olha, o adulto também tem uma forma de brincar, né? E ele, inclusive, diz que o brincar com as palavras é um brincar mais elaborado que o adulto faz, e ele faz até um paralelo, diz que o próprio desenvolvimento da psicanálise tem a ver com esse brincar. Terceiro e último expoente que eu escolhi foi a Margaret Naumburg, que foi a precursora da arte-terapia, né? Ela também viveu nesse espaço de tempo, da linha do tempo semelhante a esses outros dois expoentes que eu disse, e ela estendeu para, digamos assim, todo o público, o fazer artístico, dando uma grande importância para ele no ambiente da clínica e de forma muito alinhada com os princípios da psicanálise freudiana, né? Ela acreditava que a arte podia ajudar tanto no diagnóstico como na terapia em si. Então, desenvolveu a arte-terapia de orientação dinâmica, com base psicanalítica. Então, segundo a Margaret Naumburg, a atividade pictórica favorece a projeção dos conteúdos inconscientes e facilita, assim como os outros dois disseram, facilita a comunicação terapeuta-paciente. E ela vai trazer uma coisa interessante. Isso é muito útil no caso dos pacientes que têm um discurso bloqueado pela sua censura, pelos seus traumas. Então, esse ponto de partida do fazer artístico na clínica pode ajudar muito a estabelecer uma comunicação, né, a estabelecer esse link e facilitar o início da associação livre, amparada pelo suporte artístico, né? E ela encorajava o paciente a descobrir por si o significado da sua produção. E até hoje, nas diferentes vertentes de arte-terapia, esse princípio é importante, de você não ficar impondo uma interpretação em cima de uma obra que a pessoa criou, né? Bom, o que a gente pode concluir disso? Olha que interessante, né? Nós podemos ver que existem muitas similaridades entre o fazer artístico e as famosas formações do inconsciente. Mas você já parou para pensar que, enquanto você tem um sonho, e esse sonho é feito de imagens e impressões, você não leva o sonho como uma projeção de cinema para o seu analista. Você já leva ele transformado em palavras a partir de uma memória que você tem. Você já está elaborando em palavras, inclusive estabelecendo certas censuras sobre um material que você sonhou.
porque o que você sonhou é impossível de se transmitir. As imagens em si, as sensações, né? Então, que possibilidade interessante é você poder ter uma expressão artística que é tão semelhante ao processo dos sonhos, sendo que está se manifestando naquele ambiente clínico algo que ainda é do plano imagético, que ainda é do plano da coisa, da representação de coisa. Então, tanto o analista quanto o criador daquele desenho ou similar, eles vão se amparar naquele material e procurar estabelecer uma associação livre de forma muito semelhante à interpretação dos sonhos, né? Porém, existe algo muito interessante, que é a manifestação da imagem como ponto de partida no ambiente clínico freudiano. Então, esse é o total. Eu nem sei quanto tempo eu gastei. Tá nos 30 minutos, tá bem. Ok. Se precisar falar mais uns minutinhos, pode concluir seu pensamento. Certo. Então, assim, é claro que existem outras figuras famosas, que beberam das fontes da psicanálise, né, e que fizeram uso do fazer artístico. A gente sabe que também uma das principais vertentes da arte-terapia é a arte-terapia junguiana, mas como o Jung passou por um processo de rompimento intenso com o Freud, eu me abstive de abordar essa vertente junguiana, para que não se afastasse da psicanálise freudiana, né? Mas é importante citar que as três principais vertentes de arte-terapia hoje são a arte-terapia gestáltica, a arte-terapia analítica, se não me engano, que é o do Jung, né? E a arte-terapia psicanalítica. No Brasil, dessas três, a que menos se fez presente foi justamente a arte-terapia psicanalítica. Então, eu me interessei bastante por esse tema, né, para ver que portas podem se abrir a partir de tudo isso, né? E muitas vezes é difícil ver fontes originais. Por exemplo, a Margaret Naumburg deixou obras, mas é muito difícil você se deparar com uma obra escrita diretamente por ela. Então, eu tive que me basear em certos autores que citavam o trabalho dela, né? Então, é isso. Eu acho que essa tríade que eu escolhi, dos expoentes, a soma deles é bastante coerente. Existem muito mais semelhanças do que disparidades, né? Assim, Melanie Klein, Winnicott e Margaret Naumburg. Eu acho que eu não citei, eu vou voltar um pouquinho no Winnicott, que o Winnicott desenvolveu o jogo do rabisco, que tem muito a ver com essa interação do terapeuta com a criança, em que ele faz um risco aleatório, entrega para a criança para ela desenvolver qualquer coisa a partir daquele risco aleatório. Ela produz uma imagem. Depois isso se inverte. A criança faz um risco aleatório no papel para que o psicanalista complete. E nesse jogo, muitas coisas interessantes poderiam aparecer, sendo que o Winnicott, ele não dizia assim que, nossa, você tem que... Ele não dizia que era para o psicanalista buscar uma interpretação forçada para provar o conhecimento dele, não. Tinha que ter um interesse genuíno pelo que a criança está fazendo, pelo que a criança está narrando, enquanto se realiza essa brincadeira, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Gustavo, parabéns pela excelente apresentação. Sem dúvida, quando a gente começa a olhar aí o percurso que você fez, é um percurso muito interessante, porque a gente observa que, de fato, você está... Só um instantinho, por favor.
a gente observa que você está... você busca fundamentar muito bem, né, toda essa base teórica para formular essa proposta, esse artigo orientado, né? Vamos retomar aqui juntos, para que todo mundo entenda, né? Nós estamos falando a expressão artística como recurso na clínica psicanalítica freudiana. Então, a gente está tentando entender o que é essa expressão artística, né? Ela entendida também como um recurso, como um método que pode ser aplicado para essa escuta do inconsciente, por isso você fundamenta muito bem o inconsciente ali desde o início. Depois, naturalmente, vem fazendo algumas aproximações dessa produção artística, comparando essa produção artística, naturalmente, com o processo dos próprios sonhos, né? Como que os sonhos acontecem, como que os sonhos que parecem trazer elementos como se fossem pinturas, como se fossem essas imagens, em alguns momentos com o processo de deslocamento, com essa mobilidade, com essa coisa meio atemporal, como o caso dos filósofos que você trouxe. Por outro, essa coisa da condensação, de condensar diferentes elementos, diferentes sintomas ou afetos e percepções dentro de um único retrato, dentro de um único elemento. Então, é um trabalho de aproximação muito interessante, muito enriquecedor, mas principalmente é de admirável para todos nós perceber que, além disso, né, de toda essa fundamentação em Freud, resgatando essa base freudiana da utilidade da arte, a gente vê que o próprio Freud trabalha com a arte, ele mostra que é possível trabalhar com a arte, você ainda traz a contribuição dos principais expoentes que trabalharam com isso, né, já seja, como o caso da Melanie Klein, Winnicott, pensando na arte aplicada à criança, mas também depois você traz o caso da Margarete, que também, sem dúvida, é uma referência no contexto da arte aplicada à psicanálise. Gente, eu honestamente, assim, eu estou encantado com o trabalho, eu compartilhei já alguns comentários com o Gustavo, o nosso colega Cleo Bessi, ele teve um imprevisto, ele não pôde participar, mas ele mandou os comentários dizendo que o artigo do Gustavo está muito bem estruturado, atende perfeitamente aos quesitos da norma técnicas, pelo qual eu realmente tenho que concordar. Tecnicamente está muito perfeito, é um artigo muito bem estruturado em termos de ideias e conexões, ou seja, a gente consegue fazer uma leitura leve desse artigo do Gustavo, e mais do que isso, quando a gente vai caminhando ou transitando por esses diferentes capítulos que ele vai construindo, ideias que vão surgindo, essas fases que ele cita para a gente durante a apresentação, é impressionante como que essa leitura também vai nos prendendo, como que a gente se sente envolvido nessa leitura, como que a gente deseja chegar até o final e falar, deixa eu ver o que eu posso absorver a partir daqui. Então, isso é muito bonito, essa habilidade de prender o leitor, essa habilidade de produzir um conhecimento que desperta em nós essa curiosidade, esse interesse. Porque ao final da leitura, a gente sai com essa sensação, Gustavo, de que a gente está mais cheio de coisas, assim, mais cheio de conhecimento sobre o assunto. É como se você tivesse feito o trabalho de garimpar tudo isso para nós e trouxesse assim, mastigadinho, e a gente fala que delícia, né? Poder agora quase que gozar, né? Vamos falar da palavra gozo, né? Que é tão bonita na psicanálise, mas gozar disso que é o conhecimento. E eu te admiro, e admiro o teu desejo de falar sobre um tema que parece que, assim como sonhos, muitos colegas ainda têm medo de falar dos sonhos e também têm medo de falar da arte. E de repente você falou, é possível sim, né? Você consegue demonstrar, fundamentando muito bem com o inconsciente, com os sonhos, com os expoentes psicanalíticos, que é possível aplicar a arte à psicanálise, que é possível fazer essas associações livres através da arte. Claro que a gente vai ter um caminho um pouco diferente, um pouco mais didático, mais leve, e agora imagina o quanto isso também não permite para essas pessoas que são um pouco mais inibidas no falar, têm dificuldade de se expressar, têm dificuldade de dizer ou de verbalizar, transportar, por exemplo, para uma tela, transportar para um desenho, transportar para uma arte um pouco disso que ela vive, que ela sente.
Então, parabéns pelo trabalho, eu achei fenomenal, né? Assim, compartilho a ideia do Clobeci, a gente tem aí o feedback de outros colegas que foram muito positivos também, como do Dr. Gil, do Dr. Amauri também, que participou dessa vez da avaliação, só que os meninos conduzem um grupo de apoio terapêutico à comunidade negra, principalmente aos homens negros, então hoje eles não puderam participar por conta disso, mas, gente, que delícia ouvir sobre esse tema. E que agradável a gente perceber que durante toda essa trajetória você respeitou a sua identidade, né? Você busca manter a conexão com as suas identidades. E isso é algo muito bonito quando a gente começa a olhar para vocês com tanto carinho, como aconteceu com a Ione. A Ione falou, gente, eu vejo o caso das histéricas e eu quero falar sobre isso, porque tem coisas que me iluminam, tem coisas que eu quero entender e eu quero falar mais sobre isso. Você fez a mesma coisa, né? Você coloca a sua emoção, você coloca o teu sentimento, o teu desejo de falar sobre isso e fala muito bem. Então, inicialmente, a gente não pode te dar nada mais do que parabéns por isso, por esse maravilhoso trabalho, por essa produção que foi incrível, viu? Te desejar que realmente nessa transição, porque representa quase esse mecanismo do passe lacaniano que nós estudamos, né? Esse momento em que não só nós, como instituições, participamos desse processo de autorização, mas esse momento em que você também vive esse autorizar-se a si mesmo, em que você se reconhece nesse lugar em que você já tem uma melhor compreensão da psicanálise e, claro, não abandonando com isso a prática clínica, o estágio, a análise pessoal e, naturalmente, a supervisão, que é tão importante. Eu te conheço de perto, você faz parte da minha equipe do Instituto, então eu sou suspeito para falar, porque eu conheço o seu trabalho, né? Eu vejo o seu esforço diariamente, mas, de qualquer forma, isso não me isenta ou não me exime da responsabilidade de parabenizá-lo, porque todo esse caminho percorrido até aqui com muita tranquilidade, porque você teve muita tranquilidade, muita cabeça, a cabeça no lugar, muitas vezes você se permitiu digerir muitas coisas antes mesmo de professar uma ideia, de compartilhar um pensamento, você sempre foi uma pessoa muito mais comedida. Isso faz com que a tua capacidade de absorção ela seja muito maior, porque você procura interiorizar, refletir sobre o que você está falando para depois compartilhar. E isso torna, então, parte dessa produção do conhecimento muito especial. Viu? Primeiramente, eu queria até compartilhar uma pergunta que a Sandra passou para a gente. A Sandra falou assim, Gustavo, as expressões artísticas devem ser analisadas considerando os elementos da análise das manifestações dos sonhos? Seria isto? Os mesmos conceitos? Então, eu acho que é uma pergunta interessante. Então, a gente vai olhar para as expressões artísticas como se a gente estivesse olhando para o sonho, Gustavo? É isso mesmo? É uma possibilidade, né? Como a arte é imensa e é infinita, eu não me arriscaria a generalizar. Então, eu acredito muito que em um ambiente clínico em que a gente não está interessado numa produção artística como estética X ou com o ideal Y, não. A gente está falando de uma produção que envolva criatividade e espontaneidade. Esses elementos da criatividade, do fluir, como se fosse uma livre associação de formas no papel, eu acredito que, com certeza, pode trazer revelações ou pontos de partida muito interessantes, inclusive por experiência própria. Na faculdade eu tive um professor fantástico, Marco Túlio Rezende, um artista plástico, em que ele fazia um trabalho muito próximo disso que a gente está conversando. Então, ele falava assim, generosidade e abundância. Você tinha que levar um bloco de cartolinas e um balde de tinta preta. E você ia fazendo em quantidade. E ele falava, não se apega, não. Fez uma produção ali, joga no chão e vai fazendo a outra. E esse processo da quantidade, de uma coisa levar a outra, ia trazendo revelações, ia trazendo imagens, e nem sempre vai ser uma coisa literal, mas
que você tendo aquilo como ponto de partida e se permitindo viajar naquilo que você fez, né, pode trazer, com certeza, muitas coisas interessantes. Porque a arte também não é só as artes plásticas, né? Eu falei aqui de um recorte. A arte tem a literatura, tem o teatro, tem a música, tem a dança. Então, é imenso, né? O que eu trouxe hoje foi uma possibilidade aplicada principalmente nas artes plásticas. Ótimo. E aí ela pergunta, né, o Paulo pergunta, a pintura pode ser considerada como um conjunto de lembranças do inconsciente do pintor? É uma boa pergunta. A pintura? É. Inclusive, existe da mesma forma que a gente lê um livro e assimila as ideias, se alimenta de uma comida e tem uma nutrição para o corpo físico, a gente também se nutre de muitas imagens, né? Então, eu vejo que na pintura também vão aparecer novas combinações de impressões ópticas que você teve também. Então, eu acho que são várias as possibilidades, várias. Então, pode ser uma memória consciente. Você fala, eu lembrei de tal coisa, vou reproduzir. Pode ser uma fantasia, né? Então, realmente não dá para a gente limitar em apenas uma coisa, mas que tem um conteúdo que vale a pena conversar e falar sobre ele, vale. É interessante, Gustavo, que não é só colocar a pintura, né? Mas o trabalho que o analista faz a partir da pintura, né? O que a pessoa quis expressar a partir daquela arte, né? E muitas vezes não é aquilo que nós desejamos interpretar, ou como nós esperamos interpretar aquilo que se produziu, mas é como o próprio analisando que faz uso desse método, desse recurso, né? Dentro da clínica, para expressão, para livre associação, é como que ele representa, ou como ele simboliza, ou como ele significa aquilo que ele trouxe através dessa produção artística. Porque eu posso olhar para alguma arte, talvez pelo meu viés como analista, e querer dar uma conotação, um entendimento que não tem nada a ver com o que o outro desejou, né? Com o que o outro intencionou transmitir através daquilo. Então, eu percebo que os caminhos são muito parecidos com o caminho da livre associação. Nem sempre aquilo que eu desejo escutar ou desejo ver nesse processo analítico é aquilo que o outro deseja realmente passar através da livre associação. Então, o fazer artístico, né, esse fazer artístico aplicado à psicanálise, ele tem muito disso também, né? É assim, esse olhar que precisa ser um olhar de neutralidade, mas um olhar capaz também, esse analista capaz de dar voz a esse outro, a esse sujeito, a esse analisando, para que ele traga simbolicamente o que ele tentou reproduzir nessa produção artística. E mesmo que parece que travou um pouco a sua conexão, Gustavo. A gente não está te ouvindo. Parece que sua conexão caiu, a gente te aguarda, mas só para a gente poder dar continuidade, a gente já está a caminho mesmo de encerrar a apresentação. Realmente... Oi, só um minutinho. Só um minutinho, Gustavo. A sua conexão caiu, certo? Uhum. Aí, volta lá de onde você parou antes da conexão cair, por favor. Certo. Então, nem sempre... Agora tá ok, né? Tá. Nem sempre o que uma pessoa produz vai estar carregado de possibilidades e significado. Nem sempre. Então, a gente não tem que se apegar a cada folha de papel com um desenho. Porém, assim como a Melanie Klein dizia que tudo em uma criança, e a gente pode estender isso para qualquer pessoa, tudo pode dizer algo, a atitude, o comportamento, a fantasia, o brincar, o não brincar. Da mesma forma, você pode avaliar não só o que a pessoa graficamente está colocando, mas avaliar também a forma que ela faz aquilo. Ela está muito presa às margens, com que força, com que segurança ela faz certos traços. Então, isso se estende a uma leitura que vai além do resultado final.
no suporte plástico. Bom, e pelo que eu estou percebendo, Gustavo, a gente, além da prática psicanalítica, não é só fazer arte por fazer, você precisa entender também, pelo que eu estou percebendo, né? Da arte, dessas questões que são muito técnicas, do traço, da força, porque, por exemplo, eu não consigo falar sobre isso, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico que me permite um olhar acurado como esse. Então, talvez seja um caso de o psicanalista que pretende trabalhar e aplicar esse tipo de método, talvez ele tenha que se especializar em estudar um pouco as artes ou fazer um curso para poder minimamente se conectar com os principais elementos artísticos e contribuições que a arte pode trazer, por exemplo, para a psicanálise. Seria interessante, principalmente, ter alguma experiência no fazer. Então, assim, nós não estamos falando de técnicas X ou Y, de perfeição, mas simplesmente sentir ele mesmo no material e ver como funciona aquele material. Porque ele não vai estar lá na clínica para ensinar ninguém a fazer arte. O importante é ter materiais muito com uma expressão, uma expressividade fácil, né? Então, certas leituras não precisam nem ter uma formação ou algo muito formal, mas pela maneira que a pessoa mostra segurança ou insegurança, espontaneidade ou bloqueio, tudo isso a gente pode ir apurando o olhar, né? Isso aí. Gente, então, olha, mais uma vez eu queria parabenizar o Gustavo por essa apresentação incrível. Queria dar um espaço, quem quiser aproveitar, fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Claro, Ione. Uhum. Parabéns, Gustavo, pela apresentação, né? Então, Muito obrigado. é muito interessante esse tema, eu gosto muito dessa aproximação da arte, né? Apesar de não ter lido ainda, né? Você já tem, que você é um artista, né? E faz psicanálise agora, né? Tá justamente tem mais um degrau, né? Subiu mais um degrau, agora é um psicanalista. Então, eu estava pensando aqui nessa tua fala toda, o quanto assim, é muito vasto, é muito complexo, porque são muitas linguagens artísticas, né? E aí, no teu foco aqui, ele foi mais das artes plásticas, visuais, né? Focado no desenho, focado na pintura. Então, quando tu coloca se você vai pegar, existe uma complexidade muito grande. Você colocou o teatro, mas na minha visão, assim, o psicanalista daria para, de imediato, por exemplo, trabalhar com a questão do desenho, da pintura, né? Mas, por exemplo, o teatro já ficaria um pouco mais distante, né? O cinema, a não ser que fosse uma análise de um filme, mas enquanto autor. Então, assim, é muito complexo, né? Essa área que tu abordou Complexo. aqui, então tá de parabéns. Eu sei que tu fez o funil aí, né? Delimitou o Com tema certeza. justamente para essa identificação que tu tens com as artes plásticas, mas assim é um tema bem interessante assim para ser mais, né? Explorado, estudado. Eu acho assim que esse aprofundamento que o professor colocou, que a gente busque, né? Para a gente porque a gente vai receber pessoas na clínica que trabalha, é o artista, é do teatro, é do cinema. Então, como é que a gente vai perceber isso e trabalhar isso? Exatamente. Excelentes O teatro, reflexões. imagina, né? A criança, de certa forma, faz o teatro dela com a fantasia solta ali, ao brincar, né? Com as bonecas. Então, a criança é muito mais livre. Dessas aproximações, uma que eu acho que merece a gente ficar com uma reflexão é que a pessoa criativa, ela se permite que ideias apareçam para depois ela ver o que faz com elas. Então, você vai colocando, mesmo que pareça loucura. Então, a gente tem que se permitir uma loucura temporária, tanto no processo de livre associação clássico, quanto explorando as artes. Mas aí, no caso aplicado à psicanálise, eu concordo com a Ione, Gustavo. A gente tem que reforçar a delimitação desse escopo, né? Porque para a prática psicanalítica, talvez o que você trouxe das artes plásticas, do desenho, seja realmente o caminho possível para que a gente possa pensar
numa interpretação psicanalítica a partir dessas produções. Né? É claro, a gente poderia se aventurar como Freud, olhar para as esculturas, olhar para outra série de coisas, mas, sem dúvida, esse que é mais acessível à prática clínica, ao dia a dia, são esses elementos, são esses recursos que você nos apresentou. E o Freud mesmo, ele não era familiar com certas linguagens. Então, Freud, ele não entendia nada de música e não conseguia aproveitar uma experiência musical, por exemplo. Em compensação, ele era completamente deslumbrado com a literatura. E com a escultura e a pintura, mais ou menos. Ele se arriscava. Então, assim, realmente o mundo da arte é infinito, né? E a psicanálise também não é um sistema fechado. Então, a combinação dos dois, a gente tem que delimitar mesmo para conseguir dizer algo. Exatamente. Mas, olha, parabéns mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo isso, né? Só um instantinho, por favor. Parabéns por tudo isso, por todo o teu esforço até aqui. E, Gustavo, sucesso nessa sua nova trajetória, nessa nova etapa da tua jornada como psicanalista, como colega agora, né? Como diz a Silvia, né? Você transitou agora, né? De um colega ali de formação, agora para psicanalista. Então, parabéns por isso. Pois é. Né? Nós já temos, você já nos faz companhia aí no Instituto, todo mundo já te conhece, todo mundo está acostumado, lida com você o tempo todo, mas vamos encerrando por aqui então, tá bom? Posso só agradecer então? As palavras finais são suas. Foi uma oportunidade incrível, porque eu vivi o curso tanto como um estudante, assim como todos os que estão atualmente realizando o curso, daquela forma linear, procurando fazer minhas elaborações, sendo corrigido pelo professor Alexandre, quanto também como colaborador, aí, né, como alguém que trabalha com o Instituto. Então, foi muito interessante viver esses dois. É muito interessante viver esses dois papéis. Um deles, estou tendo um ritual aqui de passagem, e o outro, eu vou continuar firme, né? Então, sou muito agradecido, porque vendo de dentro, tanto de dentro quanto de fora, ou seja, como estudante colaborador, eu sei da seriedade desse empreendimento, né? Eu sei da honestidade do Alexandre e do coração que está envolvido nesse projeto. Então, eu sou uma testemunha e posso falar. Vale a pena. Muito bem. Obrigado pelas palavras. Olha, pessoal, só aproveitando aqui, o Waldeck nos perguntou sobre a questão do artigo. Todos vocês, quando chegar nessa etapa de formação, vão ter acesso aos artigos e também a gente disponibiliza ali para vocês ali alguns reminders de apresentações anteriores, as gravações que foram possíveis disponibilizar. Então, vai estar disponível para todo mundo, né? Vocês vão perceber isso ao longo da trajetória, e aí a gente vai compartilhando isso, normalmente é compartilhado numa biblioteca comum ali dentro do portal do aluno, depois eu oriento mais ou menos como é que faz para que cada um de vocês possa acessá-la, viu? Mas, por hora, parabéns mais uma vez, palmas para o Gustavo. Obrigado. Isso aí. Momento de Obrigado pela presença e pelo prestígio do pessoal também. Obrigado por gastarem seu tempo aí junto com a gente. Gente, é isso aí. Muito obrigado a todos pela companhia, pela participação, pelo momento que nós passamos juntos, e até mais.